Fala pessoal, Renan Baradel aqui falando. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de CRM. Ah, mas Renan, eu já recebo os leads no meu e-mail, as solicitações de proposta. Ah, mas meus vendedores, eu já tenho uma planilha que a gente gerencia todos os leads. Esquece isso. Não é funcional, é uma coisa que vai dar muito trabalho, não tem nenhum tipo de automação, configuração, lembretes automatizados em questão de receber um e-mail, por exemplo, disparar uma mensagem. Então, vamos focar no que realmente é atual, funcional e principalmente para você, empreendedor que está evoluindo o seu departamento comercial, é a próxima etapa. Além do processo comercial bem definido, tabela de preço, o que fazer, o que vender, né, toda a esteira de produtos e serviços da sua empresa, você precisa ter um CRM. Porque quando você faz isso sozinho, talvez você até consiga, anota na sua agenda, coloca uma informação ali na sua tela que precisa falar com a empresa X, Y, Z, mas quando você escala isso, quando você tem mais de um vendedor dentro da sua empresa, é inviável, você não vai conseguir dar conta de quantidade de leads, propostas e principalmente você fica cego. Então você não sabe quantos leads, de onde, que tipo de empresa, né? Qual canal que ele entrou em contato, se ele veio do Google, se ele veio do site, se ele veio do WhatsApp, enfim, é uma série de informações relevantes para o seu dia a dia que você pode ter na sua tela, no seu celular, na TV da sua sala, um dashboard de acompanhamento em tempo real. Então funciona muito bem. Aqui a gente tem, né, o nosso site com as informações, principais funções, planos do CRM, como é que funciona o Kanban do nosso CRM Weber. Então ele é baseado em usuários, quantidade de usuários, não é por usuário. Então a gente já deixa um custo-benefício muito legal, mesmo que você trabalhe sozinho, que você tenha uma, duas, três pessoas no time comercial, você vai ter um custo-benefício da ferramenta excelente, tá bom? Então entra no nosso site, agenciaweber.com.br/CRM, você vai conseguir visualizar os preços atualizados. Seguindo aqui já para a tela de login, eu vou mostrar para vocês rapidamente algo bem funcional, bem direto ao ponto. Então, primeiro a gente já entra aqui no dashboard. O que é esse dashboard? A gente consegue fazer filtro por funil, por responsável. Imagine que você tem aí mais de um funil de outbound, inbound, indicações. Então, você consegue controlar e organizar isso por funil. A mesma coisa por responsável, você tem um, dois, três vendedores e você quer saber a performance de cada um, quem que está vendendo mais, você consegue fazer esse filtro. E, claro, o período, muito simples, a gente também consegue personalizar a data, então colocar essas informações, ele já vai me trazer esse dashboard atualizado. Informações do dashboard, aqui a gente tem quantos negócios estão em andamentos, né, assim, leads e quantos em negociação, quantos ganhos dentro do meu pipeline, ou dos meus pipelines, e quantos foram perdidos e o valor que foi ganho, o valor negociado até o momento, tá? Os responsáveis, que são os vendedores, os leads cadastrados nos últimos 30 dias, então a gente consegue ter um acompanhamento legal aqui. De repente você soltou uma campanha, fez uma campanha no Meta, no Google e deu um pico, participou de um evento, e aí você consegue saber ali, medir, né, o que está acontecendo no dia a dia da sua empresa. A origem desses leads, então se ele veio do site, ele pode estar aqui como formulário, se ele veio do WhatsApp, se ele foi cadastrado manualmente. Então a gente consegue ter um gráfico aqui interessante para você controlar a quantidade de leads e da onde que ele veio. E aqui um resumo mensal, um dashboard bem interessante, bem dinâmico, para a gente saber mês a mês o que está acontecendo nas vendas da sua empresa. Então, quantos leads, quantos foram convertidos e qual o valor convertido, qual o valor negociado que entrou em caixa aí da sua empresa, perfeito? Isso são informações bem dinâmicas, rápidas, que você precisa estar aí no seu dia a dia. Você consegue fazer isso talvez no Excel? De uma certa forma até que sim, mas é complexo, dá trabalho, de repente qualquer erro vai bagunçar sua planilha. Aqui é tudo sistema, não tem erro, vai ser muito funcional, eficiente em tempo real e cada um com o seu usuário, tá? Falando de usuários, a gente consegue aqui cadastrar na plataforma
tipos de usuários diferentes. Então eu tenho o nível administrador, que tem todo o acesso, eu tenho o supervisor dos vendedores e tenho o vendedor, que é o usuário padrão na plataforma. Você pode ter mais de um usuário e cada lead, cada informação vai estar atrelado. Você consegue saber quem que vendeu para quem, quantos leads tem cadastrado e tudo mais, tá? Quando eu entro aqui em configurações, eu tenho algumas opções aqui interessantes que pertencem ao cadastro de informações do lead, futuramente do seu cliente. Para que isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui segmentos. Eu consigo saber, né? Por exemplo, ele é um advogado. Posso até cadastrar outras informações. Então, por exemplo, aqui ele é loja de roupas, por exemplo. Então, moda e vestuário, um exemplo. Ou eu posso colocar aqui que é um dentista, consultório, clínica e estética. Posso separar em mais categorias, por exemplo, segmentos, né? Tipo de empresa. Então aqui eu coloquei MEI, de repente posso colocar pequeno porte, médio porte, grande porte. Informações que para você é interessante, é o tipo do seu cliente. Aqui está como empresa, mas assim, é do seu cliente. De repente pode ser o perfil dele, tá? Faixa de colaboradores, então quantos colaboradores tem naquela empresa. Todos esses itens eles são cadastrados automaticamente e personalizados para o seu CRM. Então é ultramente personalizado para a sua empresa, tá? Aqui entra a cereja do bolo, que é a configuração do CRM. Eu vou passar nos pontos principais, começando aqui por etiqueta. Aqui a gente consegue colocar uma etiqueta dentro do lead, então tornar ele como urgente. Isso vai dar mais atenção visual para o seu vendedor e tem animação em cima, enfim. É interessante para chamar a atenção mesmo do seu vendedor e ele saber para onde que ele tem que dar atenção, qual que é o lead mais importante daquele dia, daquela semana, daquele mês. Produtos que você está negociando também são itens que a gente consegue, de uma forma muito simples, cadastrar mais etiquetas, cadastrar mais produtos, tudo de uma forma bem simples, bem didática. Entrando aqui na parte de funis, isso é bem interessante para você separar, talvez até tipos de vendedores. De repente tem um vendedor que é só de prospecção ativa, ele é só outbound. Então ele vai ter acesso somente a esse funil. Isso é muito bom para ele não visualizar informações que está num outro funil, por exemplo, de indicações. Eu vou criar um aqui chamado indicações. Imagine que sua empresa recebe, você como empresário, empreendedor, recebe, né, tem um network, uma rede de contatos muito boa, você recebe muitas indicações e você que trata esses leads com mais carinho, com mais atenção, porque foi indicação, certo? Então aqui você consegue direcionar, né, um usuário específico, aqui no caso eu já sou supervisor, vendedor, administrador, então eu consigo ter acesso às fases desse funil. Então, imagina que aqui eu coloco como nova indicação, tá? Aí depois eu vou colocar uma de em negociação, ou posso colocar enviar proposta, agendar reunião, informações que vão fazer sentido para esse funil de indicações, tá? Depois eu vou colocar aqui negociado, vou simplificar aqui, deixar um funil bem curto só para vocês entenderem como funciona. E vou colocar um de perdido. Esse perdido eu posso até colocar aqui por, de repente, falta de budget, ou posso colocar sem contato, a pessoa não conseguiu agendar a reunião de jeito nenhum, ninguém me atendeu, enfim. São exemplos aí. E você pode configurar um funil diferente do outro, tá? Isso é interessante porque você consegue, você não precisa que o seu processo comercial adapte conforme o CRM. Na verdade, o seu processo comercial ele pode ser usado para personalizar esse CRM. Então, essas etapas do funil são bem interessantes. Quando eu entro em CRM, e aí eu já estou aqui no pipeline de indicações, você vê que foi o que eu exatamente criei, tá? Então, eu tenho aqui essas etapas, e quando eu cadastrar, que aqui eu vou fazer um teste com vocês de um cadastro manual. Então eu vou colocar aqui empresa XYZ e o nome é o João. E a empresa, o e-mail dele é joão@empresaxyz.com.br. Aqui tá, XYZ. Posso colocar telefone, WhatsApp, o valor que eu estou conversando com o João.
em qual etapa, né? De repente, pô, ele já me ligou falando que era uma indicação, então não é uma nova indicação, eu já estou em contato com ele, já estou em negociação, vou mandar uma proposta para ele, né? Como que foi o cadastro dessa informação, o segmento que ele pertence. Então, por exemplo, vamos supor que aqui ele é um advogado, produto que eu conversei com ele. Então, aqui foi indicação do fulano da empresa, né? Ou do meu amigo, enfim. Só para deixar uma observação aqui, quem que me indicou. Assim que eu cadastro, e você já vê que ele entrou na etapa correta, né? Como é um lead novo, ele fica aqui com essa animação, com esse efeito. Por quê? Porque até ele sofrer alguma atualização, ele vai ficar com a animação, que é para me chamar a atenção, tá? Então, vamos supor que eu vim aqui e adicionei um lembrete para ele, tá? Então, esse lembrete aqui é que eu preciso ligar para ele às 16 horas, às 15 horas. Às 16 horas. Opa, peraí que eu voltei sem querer. Então, eu vou colocar o lembrete aqui às 15 horas. Ligar para o João. Posso receber essa notificação por e-mail. E aqui já cadastrei. Aqui mudou o formato, porque eu cliquei sem querer no modo escuro, mas aqui ele tem uma forma muito fácil de trocar o visual da plataforma inteira, tá? Então você pode ver que ele, independente da página que eu estou, ele troca todo o sistema. Vou manter aqui no formato claro para ficar mais fácil de visualizar com vocês. E veja que trocou a cor da animação, tá? Então, por quê? Porque agora eu tenho um lembrete próximo. Ele me chama a atenção com uma outra cor. Ele continua o mesmo efeito de animação, mas agora é uma outra cor. E aí eu posso, de repente, colocar mais destaque ainda. Então vamos supor que esse João agora ele é urgente. Ele realmente está interessado e eu consegui o contato com ele, passei proposta, agora ele ficou vermelho. Tá? Então quando eu atualizo a página, eu consigo trocar, essa cor ela troca automaticamente e a tag fica aqui, ó, urgente. Então eu sei qual o segmento dele, o que ele está tentando comprar, se é urgente, qual que é o valor. Consigo ter esse card aqui com informações bem objetivas para você ou para o seu vendedor, para o seu time comercial visualizar. Aqui eu ainda tenho a busca por lead. Então imagina que eu estou pesquisando, né? Por exemplo, teste, não tem ninguém, mas empresa XYZ, vai aparecer aqui essa empresa. Ele faz o filtro muito dinâmico e rápido. Que mais? A gente pode visualizar aqui a importação de CSV. Aqui tem um modelo. Imagina que você já utiliza aí a sua planilha. Você deixa essa planilha no formato, importa tudo para cá e aí vai ficar muito organizada. Essa importação ela é feita por pipeline, tá? Então, vamos supor que você queira colocar aqui em outbound. Então, o vendedor, ele tá lá com uma planilha que ele montou de, não sei, escolas e ele precisa colocar no CRM. Ele faz aqui uma importação via Excel, né, via CSV. Tem aqui o padrãozinho, muito simples de colocar e vai ficar funcionando automaticamente, vai cadastrar tudo de uma vez, tá? Aqui eu ainda consigo realizar alguns filtros para visualizar aqui no meu pipeline. Então, qual que é o responsável? Eu que visualizo todos os usuários, né? Então, se tiver mais usuários, vai aparecer aqui para fazer o filtro. O segmento, qual que é o produto e se tem alguma etiqueta, tá? Então, eu consigo, de uma forma muito simples, ter essa visualização, né? Aqui eu mudei o pipeline, mas vou voltar para indicações. Então, eu posso ter você vê que cada pipeline tem uma quantidade de etapas diferente, os leads são diferentes, a importação é por pipeline, o filtro ele é bem fácil e rápido de conseguir chegar até o cliente, ou até mesmo essa busca aqui que a gente tem muito simples. Ainda dentro do pipeline, eu tenho uma função que eu consigo solicitar um resumo por e-mail do meu pipeline. Então imagina que eu quero conferir, ou o meu vendedor, por exemplo, ele tem que toda semana me mandar um relatório. Esse relatório é automático. Então eu consigo deixar aqui essa função ativa para o vendedor e enviar um resumo por e-mail. Lá ele vai ter todos os leads
e as atualizações de cada lead. Então imagina que o seu vendedor, ele precisa entrar em contato com 50 empresas por semana. Lá você vai receber o histórico das 50 empresas, quem que é a empresa, o lead, em qual fase que ele está, de uma forma muito simples, tá? E tudo que é atualizado aqui, automaticamente é atualizado aqui no seu dashboard. Então, cadastros de leads, quantos tem aberto, negociação, ganhos e tudo mais. De uma forma resumida, esse é o funcionamento do CRM. Claro que aqui a gente ainda tem funções de relatórios, que aí é uma parte mais gerencial. A gente tem a parte de clientes e NPS. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Entre outros recursos que a gente está lançando, e novos vídeos serão divulgados com esses módulos específicos. Mas se você tiver, de repente sua empresa tem dificuldade, não encontrou um CRM, gostou do nosso CRM, não tem uma função que você precisa, manda uma mensagem para a gente consegue desenvolver e personalizar esse CRM para você. Tá muito na nossa mão, tá? Esse desenvolvimento, e muito rápido. É um produto que a gente conseguiu escalar rapidamente em questão de desenvolvimento, e eu tenho certeza que ele vai ser muito bem-vindo dentro da sua empresa. Seus vendedores vão adorar utilizar esse CRM, tá bom? Entre em contato com o nosso time, acesse o nosso site www.agenciaweber.com.br/CRM, se você já quiser visualizar as informações, mas eu vou deixar aqui embaixo no comentário na descrição do vídeo telefone, WhatsApp, fique à vontade aí para tirar dúvidas, deixe o seu like e seu comentário, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima.